Bom, o ministro Pazuello, o ministro da Saúde, ele fez em resposta a essas acusações, você vê que a questão parece não ser encontrar uma saída, mas estabelecer, né, lacrar, né, estabelecer posição política e ideológica. O ministro respondeu o seguinte, dizendo que o Butantan, quando concluir o seu trabalho e tiver sua vacina registrada, ele disse, nós avaliaremos a demanda e se houver demanda e houver preço, nós vamos comprar. Ele disse, foi exatamente isso. E ele disse que voltava a colocar, ele se dirigindo ao governador de São Paulo, que o registro é obrigatório, o registro na Anvisa, né? É obrigatório e havendo demanda, havendo preço, todas as vacinas, todas as produções serão alvo de compra por parte do Ministério da Saúde. Esse, aliás, preço é um dos problemas, né? Porque o governador João Dória disse a mim, por telefone, não faz muito tempo, que a intenção dele era cobrar do governo federal $10 para cada vacina. $10 para cada dose de vacina. Você imagina quanto isso representará em termos de desembolso, né? Esse valor é mais de 3 vezes superior aos $3 do custo estimado da vacina de Oxford, da AstraZeneca, né? Aquele laboratório suíço. Portanto, é uma questão de sentar para negociar. Se o preço está caro, e está, né? É um preço absurdo. Há até outras vacinas mais caras, mas a vacina supostamente brasileira tem que ter um preço mais razoável, né? Parece que há uma coisa muito exacerbada para vender vacina, muito mais importante, muito mais prioritária do que simplesmente se encontrar uma solução para vacinar a população. Né? A questão nesse momento de ficar priorizando a venda da vacina, né, o faturamento em cima de vacina, de fato é tudo que nós não precisamos. Só para pontuar, Cláudio Humberto, a lei número 14.006 foi publicada no dia 28 de maio e foi citada na reunião de hoje pelos governadores, dizendo que essa seria a possibilidade para abrir a brecha para a compra de uso emergencial. Por mais que o texto literal da lei não faça referência à vacina, obviamente, ela está se referindo a uma solução para a pandemia. O nome da lei é Lei Covid. Então, aí a interpretação da lei cabe ao Congresso, ao governo, enfim. Mas os governadores usaram essa lei, citaram essa lei como um argumento, uma possibilidade para acelerar os pedidos de uso emergencial, porque a Anvisa até agora só deu esse prazo de 60 dias se referindo a registro, que é o processo natural para uma vacina chegar ao mercado. Terminou a fase 3, entrega os resultados da fase 3 e aguarda esse prazo de 60 dias para conseguir o registro da vacina. A própria Anvisa falou, tem a possibilidade de uso emergencial, liberou os critérios na semana passada. E hoje, na reunião com os governadores, eles citaram essa lei, inclusive o governador de Goiás, falando, Ronaldo Caiado, dizendo, olha, mas está previsto em lei, aprovada pelo Congresso Nacional, a possibilidade, quando uma vacina for registrada em outro país, que a Anvisa tem um prazo curtíssimo, de 72 horas, para dar um parecer, para dizer se autoriza ou não, sendo desses 4 países que eu já citei, estados... Eu volto a insistir, não é vacina, né? O que está no texto da lei, mas se os governadores acham que é uma possibilidade para acelerar, quem cabe a Anvisa dizer se é uma possibilidade ou não, né, Cláudio Humberto? O que eu estou dizendo é o que foi negociado hoje em Brasília. São ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas assim, Sim, deixa eu só concluir meu raciocínio, Cláudio Humberto, por favor. Então, a gente está falando da negociação do governo federal com os governadores para a distribuição de uma vacina. A Coronavac ainda não entregou os resultados de fase 3 porque eles estão em andamento. Assim que entregar, como as outras vacinas, tem um prazo de 60 dias previsto pela Anvisa, como todas as outras que estão no final, na fase 3. Agora, politizar essa discussão é que é um problema. E com relação ao preço, a Pfizer tem um preço estimado, que a Pfizer seria hoje a mais rápida a chegar ao mercado se a gente considerar que essa lei vale para o Brasil. A lei Covid, se ela realmente acelerar o registro de uso emergencial da vacina, a Pfizer começou a ser usada hoje no Reino Unido. Então, a Anvisa poderia autorizar o uso emergencial no Brasil. A Pfizer custa, em média, $20 a dose. A Moderna, de $32 a $37, muito mais caro. E a AstraZeneca, que é a vacina de Oxford, que também não tem o registro ainda,
mas já foi negociada pelo Brasil, 100 milhões de doses, custa de 3 a 4 dólares, muitíssimo mais barata, porque a AstraZeneca abriu mão dos lucros nesse período de pandemia. Então, estão correndo aí. O que a gente espera é que o governo federal e governadores cheguem a uma solução e parem de ficar fazendo discurso político no momento em que as vidas estão em risco. Rio de Janeiro, 100% dos leitos ocupados de UTI. A alta no número de mortes nos últimos 14 dias. A alta foi de 12%, a gente está com uma média de mais de 580 mortes por dia no Brasil. Então, resolvam. É só isso que eu defendo. Bom, o fato é que a questão política está sendo adotada, inclusive, no âmbito do Butantan. O diretor do Butantan está dizendo agora, na entrevista que concede neste momento à Band News TV, que espera a celeridade da Anvisa. Como assim? Quer dizer, os caras não entregam, nem sequer entram com o pedido de registro e estão exigindo celeridade de quem? Quem é que está precisando ser celery nessa história? Né? Eu acho que são esses lances assim, de pura declaração política, né, que a gente percebe que há toda uma construção para criar um ambiente que favoreça a acusação da Anvisa de que a Anvisa está fazendo corpo mole, que a Anvisa está com má vontade, etc. e tal. Os caras falam, exigem celeridade da Anvisa quando nem sequer entraram com o pedido de registro. Não é? Esses 60 dias, né, é um prazo estimado de 60 dias para o exame do registro de algo tão relevante quanto uma vacina. Né? O fato é que o que a gente assiste, na verdade, não é. Você vê pelos discursos na reunião de hoje dos governadores com o ministro, ninguém está interessado em vacina, está interessado em uns em vender vacina e outros em simplesmente marcar posição ali contra o governo, posição política, ideológica, eleitoral, com vistas aí em 2022. Um horror completo. E a população que precisa ser vacinada assistindo toda essa palhaçada absolutamente inerte, sem saber o que fazer, como fazer para pressionar suas excelências a terem juízo. Só para complementar, as 4 vacinas que estão na fase 3, todas já abriram o pedido para a Anvisa e estão entregando o documento paulatinamente. A cada resultado de fase, elas vão apresentando. É o caso da Coronavac, é o caso da vacina de Oxford, elas estão apresentando a documentação. Isso já é parte do pedido de registro, só para ficar claro. Mas quando o estudo termina, tem resultado da fase 3, não é fechou, parte do pedido de registro. aí assim, que eles encaminham um pedido de registro, entre aspas, que seria a finalização do processo. Mas a abertura, os processos todos já estão abertos, estão correndo. Normalmente. Só que eles precisam concluir a fase 3 para apresentar a documentação. Os participantes têm que ter contato com a doença e têm que apresentar a resposta imune. E aí reunir os dados e apresentar. Não é só a Coronavac, tem a Oxford, tem outras vacinas que estão nessa fase final aqui no Brasil. Exatamente, mas não é registro, né? Não é para complementar registro. O registro, essa expressão é usada quando conclui a fase 3, né? Para apresentar o registro é pré-condição passar pelas fases anteriores, isso é óbvio, né? Não há nenhum registro em andamento, entendeu? Então não faz o menor sentido o Butantan, o governo de São Paulo, exigindo celeridade da Anvisa quando nem sequer entregaram ou deram entrada no pedido de registro efetivo da vacina. Mas assim, essa discussão toda é tudo muito estranho, essa pressão, né, que eu digo sobre a Anvisa, etc. e tal, para tentar desqualificar a Anvisa e atropelar todo o processo, né, conspirando inclusive contra a saúde dos brasileiros. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar passar, né? Isso não pode ficar, não, vamos aceitar, porque como é contra o governo Bolsonaro e eu não gosto do Bolsonaro, então qualquer coisa contra o governo Bolsonaro eu sou favorável, né? Até porque a Anvisa nem sequer é do governo, é um órgão de Estado. E, além do mais, não se trata de governo, não se trata de oposição, não se trata de eleição, se trata de vacina. Se trata de proteger as pessoas, né? De imunizar a população brasileira dessa doença terrível.